No trecho do Evangelho, no final de uma mensagem do capítulo Sede Perfeitos, que foi ditada por um Espírito que sempre se apresenta dizendo-se um Espírito protetor. Isso foi na cidade de Bordeaux em 1863. Ele conclui a sua mensagem dizendo assim: não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilício e vos cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez dizemos não. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que ainda vos amam e dirigem. Deus é amor, Ele abençoa aqueles que amam santamente. Esta expressão do Espírito protetor fala muito bem daquilo que nós procuramos quando oramos. Quando nós oramos de alguma forma, tendo ou não consciência do que fazemos, estamos procurando uma sintonia superior. E mesmo nesta busca inconsciente, proferimos, muitas vezes de forma bem clara, que gostaríamos de ter a companhia de anjos, de santos, de parceiros que nos orientem, nos sustentem, nos indiquem o melhor caminho. Também buscamos aqueles que deem suporte às nossas dores, limitações, dificuldades. Enfim, na oração nós estamos dizendo, mesmo que de forma velada, que buscamos a companhia do que há de melhor. Essa mensagem deste Espírito coloca a mesma vertente, só que na visão deles, dizendo: se é isso que nós queremos, então eis o nosso comportamento. E coincidente ou não, é muito bom ter esta visão objetivamente deste parágrafo na nossa vida. É muito comum nós buscarmos ajuda espiritual, e aqui eu estou falando de ajuda espiritual não apenas na casa espírita, ajuda espiritual da maneira que a gente possa entender por isso. Nós buscamos ajuda espiritual e lá dentro, no íntimo de nossa alma, mesmo que aparentemente estejamos num clima de dúvidas quanto a essa ajuda, sabemos que receberemos algum tipo de alento, de alívio. Quando os tormentos são muito fortes, muitas vezes por conta da dor e do constrangimento, perdemos até a referência do que diz respeito à possibilidade de absorvermos mesmo essa coisa boa que nós procuramos. Mas quando este Espírito protetor coloca, não, Deus não quer que a gente fique sofrendo indefinidamente, nem nos auto-martirizando para poder chegar até Ele. Este é um enfoque que a doutrina espírita coloca com a maior clareza e melhor ainda, dentro da sua própria estrutura, dentro da sua base. E para que não ficasse dúvida, o Espírito coloca: não é isto que Deus quer. E continua: Ele deseja que nós vivamos na felicidade que a humanidade nos permite viver. É como a gente fala de espanto: nossa, mas eu não tinha lido isto. E por que a gente não tinha, ou se tinha, não percebeu? Porque nós culturalmente vimos sendo formados ao longo dos milênios dentro da vertente de que sofrer é a única vertente que a gente tem para poder crescer. Este trecho da mensagem, que eu acredito que todos devam ter percebido que, como na grande maioria das vezes eu abri aqui ao acaso,
E eu poderia muito bem ter pego qualquer trecho da mensagem, achei que pegar exatamente o último parágrafo. Ele dizendo que Deus espera de nós que nós vivamos uma felicidade, e não é uma felicidade divina, aquela felicidade que um dia a gente pode até compor no raciocínio, uma felicidade que a humanidade nos permita viver. E o Espírito coloca apenas uma restrição, uma única: desde que essa sua felicidade não afete negativamente nem a nada nem a ninguém. Resolvido o problema. Então é muito ruim às vezes quando a gente está ouvindo a qualquer comentário de toque ou tom religioso em que diga: sofra, aguente, suporte. Tudo bem, eu devo suportar. Se está doendo, o que é que eu vou fazer? Vou me desesperar no mundo? Resigne-se. Mas aí todo mundo começa a entender os verbos de uma forma também limitada. O que é resignar-se? É cruzar braços? Se Deus, se Jesus, se os espíritos superiores que nos orientam regularmente à resignação, se eles quisessem dizer que nós deveríamos cruzar os braços, eles poderiam ser mais explícitos. Cruzem os braços e deixem acontecer do jeito que está, porque é para ser assim mesmo. Ao contrário, nos é orientado para que enfrentemos a situação. Tanto que a proposta: buscar e achareis, pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á, esta proposta trina de Jesus, trina no sentido que ele deu 3 indicações, mas todas 3 são binárias. É uma coisa para acontecer a outra, ação e reação, causa e efeito. Ele o tempo todo está dizendo: não se acomode. Mas esse final dessa mensagem, e qual é o título do capítulo? Sede perfeitos. Ele conclui dizendo que use a felicidade que a humanidade te permite viver, usufrua disso. Não é possível por trás esteja apenas mais um canto de louvor ao sofrimento. Óbvio que se eu levei uma topada, meu dedo vai doer, isso é da natureza. Mas o que eu vou fazer? Vou xingar a pedra? Vou dar um murro na pedra? E aí eu vou quebrar a mão? Eu vou sair agora esbravejando contra a humanidade porque eu levei uma topada? Não seria mais prudente, mais sensato eu ir para um lugar onde eu possa colocar um curativo no dedo, fazer a higienização precisa? Mas se eu entendo isso numa pancada no dedo, por que eu tenho tanta dificuldade de entender essa mesma situação quando ela é emocional? Se algo me perturba emocionalmente, o que eu devo fazer? Seguir ampliando a perturbação? Ou já procurando agora meios de superá-la, de estar acima disso? Tem uma história bem simples de uma nora que tinha a sogra como a megera mais infeliz do mundo, e ela pensava em fazer o mal para a sogra, porque era a única forma de parar aquela mulher era talvez matando-a. E aí alguém lhe dá uma sugestão: já que você vai matá-la, então comece a tratá-la bem. Em vez de você falar com ela de forma ríspida, converse com ela agora de forma mais calma. Em vez de você fazer comida ruim para ela, faça uma comida boa. Em vez de você se aborrecer porque ela disse que está com defeito, corrija e peça desculpas. Assim você vai ganhar a confiança dela, e quando ela estiver na sua total confiança, aí sim você põe um veneno na comida e ela morre. E a moça chegou e disse: é interessante. E ela começou a fazer isso. Só que depois de um certo tempo, ela conversando com a mesma que havia sugerido aquilo, disse assim: mas então você vai matá-la? Ele disse: não dá para matá-la. Por que não dá? Porque ela é uma pessoa muito boa. Olha, você acredita que ela me elogia, me agradece, diz que eu sou a pessoa mais querida do mundo, deixou de reclamar de tudo que eu fazia e ainda me ensinou um monte de coisas práticas. Disse: que bom, então pelo menos a gente venceu mais uma. Esse é o enfoque. Eu tenho que ser feliz mesmo na coisa ruim, porque senão é a infelicidade que está tomando conta da minha alma, do meu coração. E eu não posso me permitir
me deixar vencer pelo que é mal, se eu quero estar no bem. Quando o Espírito, portanto, diz que Deus não quer que a gente simplesmente sofra demais, faça cilícios de açoitamentos, busca de desprazer, esperando com isso chegar lá em cima. Quando o Espírito escreve não, não, e coloca dois nãos, um colado no outro, ele estava querendo ser muito enfático, dizendo que esse caminho não é bom. O bom caminho é a gente viver na felicidade. Qual felicidade? A felicidade que a própria humanidade nos permite. E qual é a felicidade que a humanidade nos permite? Todas que a gente queira, respeitando apenas aquela única proposta: não azede o outro, nem a mais nada, com a sua felicidade. Como era tão fácil a gente poder decidir, se a gente quisesse. O melhor que a gente pode e a gente quer. Fica faltando muito pouco. Quando a gente chegou aqui hoje no Leão, alguém poderia dizer: hoje eu vou me sentar na primeira fila. O outro disse: não, vou preferir me sentar lá atrás. Uma outra pessoa pode dizer: eu vou preferir me sentar numa cadeira verde. Ah não, eu prefiro naquelas laranja. Ah, eu não quero nem um nem outro, eu vou preferir ficar sentado de lado. Eu não vou ficar em pé conversando com o João lá no fundo. Quer dizer, a gente tem várias opções. A gente pode ser feliz em todas elas. Agora, na hora que você chegar e disser assim: o lugar que eu queria sentar já tem alguém lá, droga. A partir daí você optou pela pior solução possível. Seja feliz. E para você ser feliz, você pode ser na cadeira verde, na cadeira laranja, ficando em pé, sentado do lado. Pode ficar onde você quiser. Mas tem pessoas que acham que para ser feliz, inclusive, por exemplo, não deveria nem ouvir o que está sendo falado, o que está sendo lido, o que está sendo orado, vibrado. Se você se sente feliz assim, você só tem uma obrigação: seja feliz, não importa como, nem porquê. Seja. A vida te permite isto. Ah, mas eu estou sentado no lugar que eu não gostaria. Mude. Ah, mas eu gostaria de sentar no lugar que aquela pessoa está ocupando. Mude para outro lugar. Mude a sua cabeça. Mude o seu querer. Porque o que importa é que você seja feliz. Para algumas pessoas pode até parecer que este exemplo está muito minúsculo. Mudar de lugar. Está minúsculo porque eu coloquei aqui a imagem de lugares de se sentar. Mas o nosso problema é de mudança do lugar onde eu me encontro dentro de mim mesmo. Quem é o eu que eu estou valorizando mais? É o eu que quer ser feliz ou é o eu que quer brigar com o mundo? É o eu que me permito estar bem aonde quer que esteja, ou o eu que não consegue se encontrar comigo mesmo, ainda que esteja no melhor lugar do mundo? Num período como este, quente, calor, a gente fica doido para chegar num lugar refrigerado. Aí tem gente que quando chega num lugar refrigerado diz: nossa, mas está frio demais. Sim, você tem duas opções: calor ou frio, o que é que você prefere? Ah, mas eu queria que tivesse mais ou menos. Então fica 5 minutos lá e 5 minutos cá. Ah, mas desse jeito eu vou gripar, então fica só lá. Mas eu não gosto do calor, então vem para cá, mas eu não suporto o frio. Ou seja, o que é que você quer? Você quer ser infeliz, porque lhe foi dado opções, mas você não quer as opções que tem. Se você não quer as opções que tem, então faça a sua. Conta-se como anedota que um moço pela primeira vez viajava numa companhia aérea em que na época se oferecia refeições a bordo. Refeições mesmo. E era o moço, chegou para o rapaz, perguntou: o senhor quer jantar? E ele disse: quais são as opções? Sim e não. Tem duas opções. Na nossa vida, muitas vezes a gente tem opções. Tem o sim, tem o não. Se você só tem duas opções, você diga: graças a Deus, eu ainda posso escolher. Tem algumas pessoas que vêm ao Leão na quarta-feira pela manhã e dizem: mas meu Deus, não tem outro dia? Não, no Leão só tem na quarta de manhã. Então qual é a opção que eu tenho? Sim ou não. Ou você vai ou você não vai. Não tem outra opção.
Não, mas tem alguma outra casa? Tem pelo menos a Seja lá em Natal, e tem o... como é que é o nome? Aqui em Nova Parnamirim, Sede. Tem o Sede, tem mais 2 casas que fazem atendimento. Ah, mas lá estão lotadas. Pois, então você tem 2 agora. Você tem o Leão e outras 2. Nas outras 2 você não tem como ir. Mas aqui na quarta-feira eu também não posso. Então não tem problema. Você fica feliz que você vai continuar doente. Pronto. É fácil. E é difícil. Porque na realidade a gente quer uma felicidade sem esforço, sem busca. E a proposta, como foi dito, é buscar e achar Deus. Nós podemos traduzir a nossa vida de uma maneira muito mais simples. Por que muito simples? Porque nessa proposta que foi feita pelo Espírito, você tem que viver a felicidade. E quase todo mundo diz: o que eu quero dessa vida é ser feliz. Então seja. Agora, para você ser feliz, você vai ter que optar em determinados momentos. Você vai optar entre ficar fixado na dor de cabeça ou pensar no resto do corpo que está sadio. Teve uma pessoa que me escreveu recentemente que disse: Jacó, eu já tirei o 2º câncer e pela 2ª vez me disseram que eu estou curada. E eu posso lhe dizer, eu estou curada já por 3 vezes. Primeiro porque eu nasci, segundo porque nenhum dos 2 cânceres me mataram, e terceiro porque depois de um certo tempo que eu aprendi que a vida continua, aí eu sorri para o câncer, ele não vai me matar nunca. Pronto, mudou toda a história da vida dela. Eu perguntei: você está tranquila com isso ao ponto de não mais procurar a medicina? Ela disse: muito pelo contrário, antes eu não ia ao médico de jeito nenhum porque eu morria de medo. Como eu não tenho mais medo, eu vou tantas vezes que sejam necessárias. Acabou o problema, acabou a dor, acabou tudo, porque agora ela optou por ser feliz. Isto vale para qualquer situação de nossa vida. Eu estou desempregado, e o que você vai fazer disso? Vai ficar desesperado ou vai procurar fazer alguma coisa? Não, mas agora só tem bico. Ah, que legal, tem tanta mulher rendeira que vive disso há tanto tempo. Ah, mas você brinca com a coisa séria. Não, não é brincar com a coisa séria. A coisa mais séria que tem é a nossa vida. E você ter uma vida infeliz por opção é péssimo. Não, mas eu não optei, foi que me perseguiram e você se deixou perseguir. Não, mas é porque agora eu só sossegue enquanto eu me vingar. Enquanto você não se vingar, você vai continuar sendo infeliz. E na hora que você se vingar, a infelicidade vai crescer. Porque você vai ter a satisfação de 1 minuto e o resto da vida para pagar. Então o que você tem que pensar? Pense que ser feliz. Ser feliz é o melhor. Troque o que não é bom pelo que é bom. Ah, mas isso aqui eu não suporto. Então saia de perto. Ah, mas não é tão fácil. Bom, se você quer se acomodar, então fique e não reclame. A vida é assim, é simples. Tenhamos felicidade. E para quem é espírita, tenhamos felicidade por orientação de um grande espírito. Esse espírito que se escondia com o nome de um espírito protetor, na maioria das vezes era o guia de ninguém menos do que o senhor Allan Kardec. Para ele dizer desse jeito: viva a felicidade que a humanidade lhe permite, apenas não transgredindo nenhum dos outros, mostra que tudo é simples. Agora nós muitas vezes nos complicamos, complicando a própria vida. Vamos à segunda parte desta nossa introdução, procurando agora ficar bem relaxados, bem tranquilos, confiantes nas bênçãos que nunca nos faltam. Mantenhamos-nos tranquilos, certos de que o bem está conosco. E comecemos imaginando uma cena que muitas vezes nós lemos, nós ouvimos ou até assistimos em filmes.
Jesus recebendo as crianças em seu colo. Imaginemos o cenário primeiro da natureza, pois que nos é colocado de que ele recebia as crianças ao relento, sob a fronde de uma árvore. Então imaginemos o céu, imaginemos a beleza do campo, as folhagens da árvore. Se conseguirmos imaginar tudo isto com bastante equilíbrio, sentiremos o vento passando por nós, escutaremos o vento balançando as flores e as folhas, sentiremos, quem sabe, uma dessas folhas caindo sobre nós que ali estamos. E de repente, visualizamos uma figura que irradia uma harmonia e uma paz transcendentes. Esta figura, nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está sorrindo, apresentando toda a sua afabilidade, com os braços abertos, recebendo as crianças que, sem se darem conta, recebiam uma bênção enorme. Então ali nós vemos Jesus, vemos o seu sorriso, o seu olho que brilha de uma forma intensa e viva, dispensando palavras, mas transmitindo todo o amor que lhe é peculiar. E no meio das crianças, de repente somos atraídas por uma delas. Sim, esta criança especificamente, somos cada um de nós. A natureza iluminada e feliz, o vento balançando a árvore e os nossos cabelos, aquele sorriso infundindo-nos paz, traduzindo-nos amor. E de repente ali estamos, em meio aos seus braços abertos e seus longos dedos a deslizarem por sobre nossa cabeça. Respiremos este ar, o ar da bondade, da boa energia, o ar do amor. Jesus não diz nada, apenas olha, sorri, e nisso entendemos que brincamos com o divino, e o divino se regozija com a nossa alegria. Ali estamos, mas precisamos nos sentir ali estando. Sintamos o carinho do afago da mão que sabe afagar. Percebamos as vibrações de harmonia que nos toca a alma. Jesus transcende os tempos e se funde em nossas almas. Senhor Jesus, que seja a tua bênção os motivos do pulsar de nossas almas. Jesus,
Dá-nos a paciência, ensina-nos a superarmos tudo em busca da felicidade. Sabemos que em Teu nome muitos mensageiros aqui estão, trazendo-nos diretamente do Teu amor as boas vibrações para nossas vidas. São energias sutis, são energias plenas, e que agora se reforçam com as energias dos nossos magnetizadores, favorecendo-nos com saúde e harmonia interna. Consente, Jesus, que esse estado de boas vibrações sigam nos envolvendo, fortalecendo-nos, predispondo-nos ao bem. Ainda quando vacilamos nos limites de nossas imperfeições, a Tua bondade certamente nos acolhe, sugerindo-nos correções, ajustes, mas sobretudo fortalecendo-nos nas melhores decisões. Abraça-nos, Mestre Divino, dá-nos um abraço superior, envolve nossas almas, que os amigos espirituais dialoguem conosco, que nos permitam ouvi-los, senti-los e devolver-lhes o abraço em Teu nome. Jesus, amorável Mestre, dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Responde, Senhor, quando batermos à porta. Dá-nos aquilo que pedimos, desde que nos seja bom e útil. E quando buscarmos, Senhor, que achemos o que é de melhor para nossas vidas. De sorte que ao final estejamos em transportes de felicidade, vivendo o amor na sua grandiosidade. São muitos os fluidos, as energias deste ambiente agora, e cabe a cada um de nós aproveitá-los da maneira mais objetiva possível. Acreditemos que essas energias nos infundirão estados interiores renovados para retermos em nós o que há de melhor em nosso bem. Enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar as almas, sigamos absorvendo todas essas energias. Aproveitemos, porque elas aqui estão em nosso favor. Façamos uso do bem, do bom, do melhor, pois foi para isto que Deus consentiu que os seus mensageiros viessem ter conosco esta manhã mais uma vez. Permaneçamos em oração, procurando captar estes fluidos, e aguardemos para a continuidade dos trabalhos daqui a pouco.